Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Resquad. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que diz respeito à segurança. Né, Anderson? É isso aí. É um assunto, acho que para todos que trabalham com atendimento pré-hospitalar, com emergência, com urgência, móvel fixa, acho que é o principal, é o primeiro que a gente acaba ali discutindo e tentando enfatizar várias vezes, que é a segurança, né? Só que a segurança ela é bem ampla, né? Que ela vai desde a nossa segurança do paciente Sim. e tudo mais. Então, segurança é muito amplo. Exato. E importantíssimo, Extremamente importante, né? Exato. Ou seja, todo mundo que vai entrar nessa área precisa saber que obrigação, é a primeira lição de casa, né? É isso aí. Entender a importância dessas seguranças, porque não é uma só. Exato, são várias ao ponto de dizer aqui que precisamos ter um comportamento seguro. Você precisa desenvolver um comportamento seguro, porque normalmente, assim como a maioria das literaturas citam, as coisas acontecem quando a gente baixa a nossa guarda referente àquilo, seja por excesso de confiança, seja Exatamente. por não uso de EPI, não uso de EPC, falta de conhecimento. Conhecimento dos riscos, porque muitas das vezes a gente fala, né? Não, mas para ele se colocar naquela condição ali, ou ele é suicida, ou né, e tudo mais. Então, mas na verdade a maioria das vezes é a falta do conhecimento sobre aquilo. Sim. Então ele não consegue enxergar que aquilo de fato é um risco, de fato aquele perigo ali pode trazer lesões graves para ele, inclusive para a equipe toda, com desfecho usuário, enfim. Enfim, todos aí, né? Isso aí. Então vamos falar primeiro da segurança da equipe na cena? Bora, vamos lá. Bom, segurança da equipe na cena, eu começo antes, inclusive, sabe? Toda a oportunidade que eu tenho para falar disso, eu acabo puxando antes. Sim. Né? Do atendimento. Do atendimento. Então, é ainda lá na base. É no momento da checagem dos equipamentos, é ter a certeza que está tudo ali e tudo que está ali esteja em condições de uso, né? Imagina você descobrir à noite, rodovia, por exemplo, não tem iluminação como tem numa avenida. Pois é. Basicamente, você vai ter iluminação ali nos pedágios, né? Ou próximos a grandes... Onde divide ali, né? A gente até brinca, né? Tem local que tem tanta cidade já ao redor da rodovia que parece uma avenida, né? Mas, de maneira geral, o período noturno é muito escuro, né? A gente até brinca, é um breu. Então, imagina descobrir que o seu bastão luminoso não está funcionando naquele momento. E a gente sabe bem da realidade das equipes, né? Que as pessoas têm 2 trabalhos, enfim. E que por diversas vezes chega lá no plantão, super cansado. A gente sabe disso. É uma realidade. Mas existe esse risco. E esse risco, quer dizer, nada justifica. Exato. Mesmo que seja... Porque é algo rápido, que dá para você fazer rápido, né? Dá para você fazer uma boa checagem num tempo bom. Não precisa ficar o plantão inteiro checando. 8 horas checando uma bolsa. Né? Então, assim, a gente não está falando nada, né? Um mundo ideal. Não, é com o pezinho no chão mesmo. É realidade. Né? Realidade. A segurança, eu gosto muito de fazer analogias da segurança no atendimento pré-hospitalar, seja urbano, onde for, com o serviço aeronáutico. Não sou estudioso, pelo contrário, sou só um curioso sobre o assunto. Mas quando fala de segurança, aquilo me chama muita atenção, a forma que eles lidam com aquilo. A seriedade, né? Até porque admite erros, né? Porque, enfim... Então, na rodovia, e no serviço de pré-hospitalar em geral, ele precisa seguir basicamente o mesmo princípio. E essa checagem é como se você garantisse que tudo que está ali, quando for necessária a utilização, ela esteja em condições de utilização. Né? Então, desde do refletivo de um cone, né, até uma lanterna que está carregada e tudo mais. Então, porque quando você for precisar disso lá na cena, tem que funcionar. Tem que estar lá. Eu vou dar uma antecipada aqui
nessa minha linha que eu puxei antes da cena, mas eu vou agora para pós-ocorrência. A gente deslocou para o hospital e, por vezes, acontece da equipe ser orientada em deixar os cones no local e pegar num regresso, por exemplo. Na minha opinião, isso é um equívoco. Sim. Porque no regresso, se tiver uma outra ocorrência, você está sem... Vai sinalizar com o quê? Com o quê? Exato. Então, esses detalhes, normalmente a própria literatura ela não coloca de maneira tão específica assim. Então, por vezes, essa tomada de decisão, ou melhor, a não decisão de, por exemplo, não tem como eu sair da cena sem meus cones. Isso faz parte do meu material de atendimento. Da minha segurança. Da segurança de toda a cena, inclusive das outras pessoas Sim. que trafegam ali, Exato. seja numa avenida, seja numa rodovia. Eu falo muito rodovia. Ambulância sem cone, a ambulância tá baixada, né? Baixada. Bom, Tá baixada. não tem como. Não, é lógico, eu não vou ser extremo ao ponto de dizer, cara, mas nunca dá para você deixar... Não é Sim. isso. Existe algumas situações que é possível, desde que você faça uma organização bem grande. Mas pensando num contexto macro, geral, o ideal é... rodovia... Não dá para ficar flertando, como diz nosso amigo Lazarinho, um abraço pro Lazarinho, com a segurança, né? É uma coisa muito séria. De novo, é a nossa segurança, a segurança da equipe, a segurança da própria... do próprio paciente, né, que foi vítima ali do sinistro de trânsito. E de outros usuários e dos também, outros né? usuários que estão ali trafegando, seja com o próprio veículo, né, na via, seja aqueles que pararam. Hoje em dia, é muito comum parar para filmar, para querer ver, para acompanhar, ou às vezes para ajudar mesmo, né? Então, essa segurança de cena, ela começa lá na checagem. Sim. E inicia no deslocamento. É um outro ponto aqui, que acredito que podemos deixar para um próximo episódio, que é o deslocamento seguro com a ambulância, né? Existe uma discussão que, por vezes, eu fico pensando, mas, cara, a gente está querendo adquirir uma ação que vai contra a nossa segurança, por exemplo, que é deslocamento acima do limite de velocidade. Que a via permite, que ela permite, né? Partindo do princípio que o limite de velocidade daquela via está também relacionado à capacidade de tráfego com segurança, de tomada de decisão, inclusive e ação do motorista no aspecto de frenagem, tempo de frenagem, tempo de ação e reação, a gente em querer insistir, não, vamos a 180 km por hora, lembrando o seguinte, desculpa, lembrando que a ambulância é um carro, é uma van que foi transformada, ela também tem o seu limite e nem de longe ela foi desenhada para andar numa velocidade... Fórmula 1? Exatamente. Até porque, né, quantas vezes a gente já viu e todo mundo vê, né? Isso recorrente, né? Às vezes até de pequena monta, enfim, mas sinistros acontecem. Acontecem. Nós também sabemos da dificuldade da educação dos outros veículos que estão ali, porque a gente sabe que no CTB fala que é para livre circulação. A gente não vai nem entrar nisso, porque é complexo, né? Vamos deixar para uma outra situação. Mas existe isso também. E nesse gancho, eu vejo muito... A legislação, de uma certa maneira, ela acaba sendo interpretativa também. E esse contexto interpretativo que é um grande problema. É quase o priminho de mão dada da grande fala do bom senso. É só usar o bom senso. O bom senso é diferente do meu. O bom senso está relacionado. Cara, ele depende de um mundaréu de coisas para o meu bom senso sobre aquilo, né? Sim. Inclusive, conhecimento sobre aquilo é muito relativo. E a interpretação da legislação, que, cara, é um texto escrito numa forma não simples de interpretar, né? E a gente vê muitas pessoas interpretando de forma errada. Então. E praticando de forma errada, Exato. Enfim. Mas... E aí que é o que eu queria trazer aqui, uma reflexão. Por que a gente
sempre coloca essa interpretação. Não, mas está dizendo lá, gosta de livre... Então circulação, eu posso deslocar aqui a 180 km por hora. Mas e o princípio da segurança? O veículo ele não tem condição de frenagem numa velocidade dessa. Principalmente condição adversa, né? Exato. Quantas vezes a gente vê em chuva? Exatamente. Né? E lembrando que quem está conduzindo, por melhor que seja, ele é um ser humano. O tempo de reação dele é totalmente desproporcional quando o veículo está num limite de velocidade muito alto. Lógico. As coisas vão acontecer numa velocidade que o tempo de reação dele é desproporcional. Não vai dar tempo. A conta não fecha. Não fecha. Né? E nessa linha de segurança de deslocamento vem a responsabilidade de não colocar os outros em perigo e riscos ali por causa desse comportamento. Então, eu estendo ali, novamente, antes de chegar na cena, no deslocamento seguro da ocorrência para o outro princípio que a gente aprende no início da nossa vida do pré-hospitalar, que é não se tornar mais uma vítima. Exatamente. Né? Então, infelizmente, o sinistro já aconteceu. Infelizmente, aquilo ocorreu. Nós não gostaríamos. Porém, quem está lá, ele precisa de você chegar, né? Em condições para poder atender. Senão você vai parar no meio do caminho, vou precisar agora de 2 recursos, né? Um para atender você e um para atender a... Exato. E vai demorar mais ainda para chegar. Você vai estender o tempo de resposta, porque o próximo recurso pode estar empenhado, pode estar muito longe e por aí vai. Então, a gente precisa refletir isso, né? Na cena. A cena ela é muito dinâmica. A cena, eu gosto de dizer assim, entre aspas, ela é viva. Porque conforme as coisas o tempo vai passando, novos riscos vão aparecendo. E lembrando que não existe uma cena, na minha opinião, 100% segura. Eu não tenho aquela receita do bolo pronta, né? Não existe. E como a gente está falando de ocorrências reais, não é um ambiente controlado. Vou fazer um treinamento aqui no laboratório. Cara, e aí mesmo assim existe algum risco ali e tal, mas no mundo real, com todo esse contexto que nós sabemos, eu nem vou me estender aqui, mas desde a formação do condutor no Brasil, a questão do comportamento do condutor, a questão do uso de celular durante a direção, a questão de bebida alcoólica, de uso de enfim, de tudo, né? Então, tudo isso torna uma cena que, na minha opinião, não dá para ser 100% segura. Não tem como. E mesmo utilizando todos os EPCs, né? Os equipamentos de proteção coletiva, com tudo isso, porque a gente fala, né? Não é algo que te protege. Mas tem um limite. Tem um limite. Às vezes tem aquela falsa sensação, já está conificado. Cara, se eu descer e dar uma bicuda no cone, eu tiro ele do lugar. Imagina um carro, imagina um caminhão puxando 40 mil quilos. Exatamente. A 100, 130, 140 numa descida, por hora. Pós-curva. Com neblina, chuva. Enfim, a gente tem várias condições para fechar aqui o meu raciocínio que a cena 100% segura ela não existe. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma... Por mais difícil que seja, porque nós somos seres humanos e as ações ocorrem simultaneamente, e a gente, por mais treinado que seja, você dividir sua atenção com várias ações que você está executando... É necessário. Não pode subestimar, e diminui. Claro. Se eu estou preocupado com a sinalização e eu estou preocupado com o paciente, eu estou preocupado... Cara, é quase... Para quem é casado vai me entender, principalmente homem, que ele fala como que a nossa mãe, a nossa esposa consegue cozinhar, cuidar do filho, isso a gente faz mesmo, né? Tudo junto. Mas mesmo assim, por mais que seja uma questão de prática que com o passar do tempo a gente começa a conseguir, e aí entra... mas diminui a atenção de outras coisas. Entra naquilo que você falou, excesso de confiança. Exato. E aí, para de prestar atenção no fluxo. Exato. Fica dando as costas para o fluxo. Exato. E importante essa questão de dar as costas, porque também não é, na minha opinião, de novo, eu gosto de frisar porque é a minha opinião. Não acho possível
Eu não entendo ser possível você, os 100% do atendimento, não dar as costas para o fluxo. Sim. Porque senão você não atende. Senão você não atende. Né? Então, na cena, você tem que ter esse primeiro entendimento, que ela não é 100% segura. Não é. Que ela é dinâmica. O fato de você ter colocado 10, 12, 20 cones não quer dizer que isso tornou 100% seguro. Exato. Vai mudar de acordo com as coisas irem acontecendo, né? Então, essa sinalização, que cabe aqui um episódio de podcast de como ser feita a sinalização, porque é um problema nacional. A gente não tem um padrão. Não tem. De novo, esqueceram de nós no hospitalar. A gente tem um manual que olha muito para a questão de obras. Então, as instituições, cada uma acaba ali dentro das suas realidades, desenvolvendo os seus protocolos. Qual que é o grande... eu vou colocar aqui um dos pontos problemáticos disso, que por vezes quem desenvolve esses protocolos de sinalização não executa a missão. Nunca fez uma sinalização. E aí, às vezes, vem com aquelas teorias. Não, mas assim é melhor. Tá, mas isso foi testado em qual laboratório? Exato. E quando foi feito na prática? Quantas vezes você já tirou cone lá no Rodoanel? Rodoanel. Né? Um abraço pra galera do Rodoanel aí. Então, assim, cara, não é tão simples assim. Olhar assistir uma imagem que foi captada pelo CFTV e opinar sobre aquilo, que você perde a relação, olhar pela câmera... Parece que está longe, mas ali na vida está muito próximo. O inverso é verdadeiro. Mas por que ele não fez isso? Não é tão simples assim. A tomada de decisão sob estresse, ela é muito complicada. É um contexto enorme, depende de um monte de coisa, né? Então, a cena... eu estou investindo aqui porque é uma questão de comportamento. Sim. Quando você entende que aquilo é desnecessário, já está bom... A minha sugestão é, leia mais um pouquinho sobre isso. Não espere uma tragédia ocorrer para você aprender. Porque assim como na aviação... Minha voz até falhou agora, né? Assim como na aviação, muitos dos procedimentos no pré-hospitalar, infelizmente, eles são alterados, atualizados e criados após... um sangue derramado. Exato. Após alguém ter morrido. Infelizmente. É necessário isso? Acho que não, né? Não precisa, Acho que a gente consegue cada vez mais refletir, discutir sobre esse assunto. E tomar as devidas precauções para evitar. Isso. Ter o comportamento. Você que é um profissional com mais experiência, é uma responsabilidade, sim. Ajudar esse profissional que está começando, né, o mais novo ali, assim como te ajudar no seu início, sobre esse ponto de vista. Porque por mais que os cursos, as literaturas, elas mencionam, tem muita coisa da vida real que tem que ser discutida ali, tem que ser apresentada para essa pessoa. Não tem por que a gente deixar ele passar por um perrengue que você passou para o cara aprender. Vou dar um exemplo aqui. Chuva, e você chega para atender o paciente ali, e o paciente fala assim, você pergunta o que aconteceu? Eu aquaplanei, ou eles falam aquaplanei também, né? Aquaplanei ali, perdi o controle ali. E aí você vê que tem uma lâmina ali, uma poça, não sei, né? E ele parou ali. Não tenha dúvida que é questão de tempo, de mais um. Ele não vai ser o único, exclusivo. Então, é um local seguro? Não mas está com cone. Não, mas o cone não... O cone não é uma lâmina de defesa, não é um guarda-reio para segurar um veículo a 100 km por hora em New Jersey. Enfim, então a ideia é o seguinte, que eu quero te alertar. Não fique ali fora do que é o necessário. Também não é para, né? Não é loucura aqui, é um equilíbrio. Lembre sempre o seguinte, a cena não é 100% segura, além de outros pontos aqui, como risco de incêndio, contaminação biológica, risco de entorse. Quem já virou o pé naquele olho de gato sabe do que eu tô falando. Cara, você tem que correr 100 metros ali com 5, 6 cones nas costas, de repente seu pé faz assim, ó. Nossa. Sabe aquela, se o número 2 tivesse, já saía ali, só com a dor. Dá vontade de pôr a mão no pé e fazer assim, professor, substitui, já era. Né? Mas não tem outro, né? Como. É você, o outro guerreiro já está fazendo outra parte da sinalização. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer.
Então, São imprevistos, imprevistos, né? São muito previstos, né? Então, assim, não dá nem aqui para a gente listar todos, mas estou colocando os principais que a gente precisa olhar com o rigor que exige. Porque ser atingido por um veículo a mais de 60 km por hora já é um suficiente para tirar a vida. Ser atingido por um veículo a 100 km por hora ou um veículo a 70, 80 e um caminhão com uma carga de 30 mil quilos, então assim, não tem porquê a gente duvidar que vai dar errado. É lógico. Em oportunidades eu sempre digo, né? Não querendo apavorar, não querendo fazer alarme, não querendo, né, fazer um sensacionalismo, mas infelizmente vai acontecer. Pode demorar 10, 15, 20 anos. Infelizmente vai acontecer porque somos seres humanos e não depende 100% de nós a questão da segurança da cena, depende de quem também está dirigindo. Mas como você diz, vai acontecer o quê? Como? Um incidente com o profissional atendendo rodovia. Infelizmente, assim como vai acontecer uma queda de avião, assim. Então, entendi. Entende? Sim. Não com todos, mas não assim, com todos, mas em algum momento, o Entendi. que eu quero finalizar com isso que eu coloco aqui? Mantenha-se sempre alerta. Que não seja você. Porque a chance diminui mas Exato. muito, porque você está alerta. Você está usando os EPIs, você está se protegendo, né? E que uma equipe integrada também auxilia e muito nisso, né? Eu lembro, no passado, quando eu ainda fazia parte de uma equipe e eu estava ali na gestão, e tinha profissional que falava, não tem porquê, dá muito bem para um descer da ambulância e já e atender e o outro sinalizar. De novo, se eu estou olhando para o cone onde eu estou colocando ele no chão, quem que está olhando para o fluxo? Exatamente. E às vezes o veículo vem até que lento, ou ele já vem bem longe, que dá tempo para a gente tentar algo, ele já vem mudando de faixa. Então, fica uma dica aqui. Cenários que você identifique que seja necessário, uma dica é os dois de sinalizar, porque daí um fica com mais atenção na sinalização correta, para ela não ficar, né, totalmente irregular, ou até incorreta, e o outro fica mais ali fazendo uma visão de segurança. Sim. A gente até brinca, né? Menciona, né? Fazer uma sinalização cangado, né? Em dois, vai em parceiro ali, porque um está olhando para o fluxo. Exato. Isso é uma regra? Isso é uma receita de bolo? Não. Você vai avaliar, você como profissional vai identificar a necessidade. E lógico, não estou querendo impor aqui de maneira nenhuma que esse é o procedimento padrão. Não. Né? A sua instituição provavelmente tem um protocolo, um POP, o nome que for dado aí. Mas quando for necessário, né? Então, é uma dica aí da gente manter sempre esse comportamento seguro. Né? O conhecimento dos riscos, ele vai vir, ele é adquirido por meio de muito treinamento, de muita leitura, a troca de ideia ali com esses profissionais que têm mais experiência. Né? Exatamente. Então, a cena, lembrar, e eu nem vou entrar no mérito de tipos de ocorrência, mas de maneira assim ampla, ela é sempre, entre aspas, viva. Ela sempre pode te surpreender. Então, tem que manter sempre atenção. E já vimos muitas Infelizmente, situações. já perdemos amigos, já passamos por isso, já passei por isso. Então, assim, e até por ter passado por isso, como é a minha opinião, eu vou afirmar, não dá tempo de correr. Quando você escutou e viu, a gente brincava, né? É tipo um tiro de sniper. Quando você escutou, já te atinge, já passou por você. Então, assim, quando você escuta a frenagem, quando você percebe, o nosso tempo de reação é desproporcional ao reflexo. Nós não somos um animal silvestre que tem uma saída muito mais rápida, né? Até porque você está concentrado ali. Exato, né? exato. E assim, eu já vou puxar um gancho aqui, Letícia, se me permite, que tem a questão física. Sim. A segurança física do profissional. Exatamente. Então, quantos de nós, né? Se preocupa, de fato, com a questão física. A nossa questão física. E quando eu falo questão porque física... exige muito, né, Anderson? Muito. Esse cenário aqui de você agir mais
rápido, de você ter uma movimentação mais rápida. Ela está relacionada à sua condição física. Até para fazer a conificação. Exato, para né? você fechar uma faixa, faixa da esquerda, faixa 1, que é a faixa mais rápida. Por vezes você tem que dar um tiro de 100 metros ali, carregando X cones. Então, o sedentarismo, ele joga muito contra. Ele joga muito contra. Então, é natural, é quase que uma matemática, né? O nosso organismo, ele não foi feito, o nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. Sim. A gente precisa estar em movimento, né? E então, é uma preocupação que você que dá plantão, você que tira plantão, olhar para você, cuidar de você, porque você tem que estar em condição para conseguir cuidar de outra pessoa, né? Né? E ainda nessa linha tem a questão da força física, que muitas ocorrências a gente utiliza, né? E isso pode impactar na questão da segurança do paciente. Né? Tem a questão da queda, tem a questão, né? E assim, nós falamos no podcast anterior, estamos dentro de um contexto de ato heróico, nós somos seres humanos. Sim. Então, a preparação nossa, o cuidado com a nossa saúde, e aqui especificamente falando na parte física, ela é necessária. É imprescindível. O recurso, Letícia, no pré-hospitalar, ele é reduzido. Tem serviço de pré-hospitalar que trabalha com dois profissionais, tem serviço que trabalha com 3. Sim. Então, é muito importante, além do contexto do profissional como indivíduo, como uma pessoa, né? E uma coisa puxa a outra, né? Por exemplo, a segurança mental, a segurança emocional. Exato. A gente está num cenário que cada vez mais os profissionais de saúde, de emergência, de segurança pública, e de maneira geral, né, a população em geral, entre aspas, está doente nesse sentido. Sim. Né? É quase que desproporcional a velocidade que as coisas ocorrem, as condições que a sociedade impõe, enfim. E além disso, essa questão emocional, por vezes, a gente pode ir por alguns caminhos, né? Eu sempre ouvi, assim, às vezes a pergunta, mas, cara, como que você acostuma com isso? Então. Mas e como que você, na época que eu pegava carona, lá em 1830 a.C., em Barbacena, as perguntas tinham um padrão, tanto do caminhoneiro quanto as minhas. Então, o caminhoneiro sempre perguntava, mas, cara, como que você deve ver coisa feia, hein, cara? Pô, mas como que você dorme? E as minhas eram sempre assim, tá indo pra onde, cara? Você tá puxando o quê? Cara, longe, hein? Nesse sentido de você ver coisas feias, existe a possibilidade de você começar a se tornar... Aquilo é normal. E para mim nunca automático, foi normal. Né? Não tem como. Tem que cuidar disso. Eu lembro de ter participado de um treinamento que teve relato ali, quando numa pergunta, quem acha aqui que ver um... É quase assim, ó, se você olhar um cachorro atropelado e uma pessoa atropelada, tem grandes diferenças? Pô, a gente ouve que não. Cara, olha onde chegou. Ai, meu Deus. Onde chegou. Então, assim, eu nunca consegui me acostumar. Sim. Aí, quando você começa ali, naquela ocorrência que o paciente foi a óbito, aí você vai lá, tem uma aliança, pô, o cara é casado, né? Aí vai aqui. Teve um atendimento que eu participei também, há muito tempo atrás, foi numa virada de ano. E aquela próxima ali, muito próximo do horário de virada, a gente já estava lá se preparando para a ceia, né? E eu lembro que o fluxo era muito pequeno na via. Sim. E parou um ônibus. Daí o motorista do ônibus parou meio rápido, o que eu imaginei? Alguém passando mal, vai vir pedir auxílio. Como que eu falo para falar no resgate? Quase tá falei, prazer. Opa, pode falar o que está acontecendo. Cara, lá no quilômetro tal, na rodovia tal, tem um carro que ele tá meio assim no barranco. E eu só consegui identificar por causa do farol, que era noite, era próxima à virada de ano. E falei, cara, bora lá. Chamei o companheiro, deslocamos. Domingues, um abraço pro Domingues, se ele estiver nos ouvindo. E a gente foi pro local. Chegando no QTH, no local, era um paciente vítima de sinistro de trânsito que tinha atropelado um cavalo
com sela. Até então a gente estava na dúvida se tinha o cavaleiro. E o impacto foi tão grande, porque o cavalo é um animal bem grande, e associado à velocidade, teve uma deformação suficiente para uma parte do animal entrar no veículo e atingir a face do paciente. Ele fez um trauma de crânio grave, já estava inconsciente. E além de todo aquele contexto, né, ali das vísceras do animal, no banco de trás tinha vários presentes que ele estava indo entregar. E, enfim, né? Então, quando você olha para aquilo, você já começa a imaginar, você começa, né? Então, esse é um caminho, você perder essa essência dessa... Né? É muito complicado achar aquilo normal. Não pode achar aquilo normal. Não pode ser normal. Por isso que a gente fala da segurança emocional. Não pode, não pode, não é né? Não quero nem entrar em méritos aqui religiosos e tudo mais, mas o que a gente aprende? A gente nasce, cresce, e morre. E se você olha há muitos anos, as estatísticas, o perfil do paciente que mais perde a vida no sentido de trans são jovens. São jovens. Homens, a grande maioria estão no ápice ali de produção. Né? Então, esse é um caminho. Sim. O outro caminho é você se deparar por várias e várias vezes com condições de ruins, pressão, tem que dar plantão, atender, o paciente por vezes falar para você sem querer aqui. Frustração, mas às vezes o paciente pegar na sua mão e falar, cara, não deixa eu morrer. Sabe, sem querer aqui. Sim. Mas falam isso. E aí você sabe, cara, né? A gente vai fazer de tudo aqui, mas tem um contexto gigante. E você acabar somatizando isso para você absorvendo aquilo, virar isso também é uma né? esponja, isso te faz mal. Então, a gente precisa olhar com isso. Eu sou da opinião que todos nós deveríamos ter, desde pequenininho, um acompanhamento psicológico, né? Porque se a gente cuida, quando a gente está com dor, né, no joelho, vamos lá no médico, tá? A gente está com dor no médico. Por que não da cabeça? Por que não? Essa pergunta é fantástica. A parte mental é muito preconceito ainda. Agora, o profissional de APH, ele tem que ter isso em mente. Essa segurança emocional, desde o início. Desde o início. Tem que desmistificar tem aquela imagem de que, não, cara, vibração, não, eu tô bem, eu suporto, eu aguento. Todo mundo é ser humano. Todo mundo é ser humano. Todo mundo é ser humano. Exato. E todo mundo tem a sua trajetória de vida do que passou durante até chegar ali, os gatilhos que ele, né? Emocionais. Então precisa. E nos nossos cursos da Resquad, nós abordamos essa questão de segurança física, de segurança emocional em todos os cursos. Porque para nós a segurança ela tá desde de você estar seguro como pessoa para poder adquirir. Se eu não tenho uma segurança emocional vamos chamar, dentro do normal, do esperado, como que eu vou conseguir me preocupar com a segurança de cena? Pois é. Não é? Tudo impacta, né? Impacta. Se eu uma não consequência. É uma consequência, veja, efeito dominó. Se eu não estou ali me preocupando com a minha segurança, você começa a se preocupar pela minha, mas aí você tem que se preocupar pela tua e pela minha. É aquela história do Oleóridas. Exato. Então, assim, essa questão é muito séria. É muito séria. Né? E, infelizmente, o número aumenta, e é um assunto muito sério. Tem muito preconceito, isso entristece, às vezes traz até um sentimento de raiva, né? Porque todo mundo precisa desse atendimento, não só quando o problema já saiu do controle. Quando já chegou numa situação de trauma, ou já desenvolveu ali alguma patologia, tem que ser, né? E, de novo, tem que desmistificar. Porque que não é só para louco, não. Para louco. Não sou louco, sou louco, não preciso. Né? Quantas vezes a gente escutou isso, né? Poxa, e te digo mais aí, para você que é gestor, por que não tem esse tema no seu processo de educação continuada e permanente? Pois é. Não é? Boa. Não é? Então,
Provoca, Pô, vamos provocar a gente esse treina tema. tanto salvamento, a gente treina Pois é. tanto... Fala tanto, né? exato. E sobre como lidar com essas emoções, como lidar com essas situações, como saber identificar um amigo que, né? Porque nós, como amigos, ali no plantão, acaba compartilhando as situações da vida, do dia a dia. Pô, Conhece o seu parceiro ali, né? Tem plantonista que tá ali 12 por 30 dia sim, dia não, tá lá junto. Exatamente. Então a gente tem que olhar isso sim, que é muito, muito importante mesmo, né? E a última questão da segurança é a segurança intelectual, né? Intelectual, que também abordamos isso no nosso curso, né? Sim. Em todos eles, porque a segurança intelectual, ela, de novo, ela extrapola as outras seguranças, né? Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento sobre aquilo, torna-se mais seguro o que eu vou fazer. Exato, a minha atitude, minha decisão, né? E, de novo, isso vai impactar também quem? No paciente. No paciente. Porque diminui aquelas ações que acabam causando lesões, pior ou agravo, de maneira... eu não tenho intenção, mas ocorreu. E muitas das vezes você vai olhar porque teve uma falha no procedimento que está relacionado à segurança. E, às vezes, essa falha de procedimento foi ocasionada pela falta do saber. Falta do conhecimento. Falta do conhecimento. Falta de informação. Então, essa segurança intelectual, ela me traz, redundantemente, segurança. Eu estou mais seguro para atender. Sim. Eu estou mais seguro para fazer aquilo. Eu estou mais seguro para dar uma notícia, uma má notícia para um paciente ali que é familiar e tudo mais. Exato. Então, existe técnica para tudo isso. Não é chegar lá e falar, infelizmente... Existe uma técnica. É uma preparação, né? Preparação. Então, a segurança intelectual a gente aborda em todos os nossos cursos. A gente entrega isso porque, de novo, provocando, é um assunto que não é colocado no processo de educação continuada e permanente. Exato. Né? É como se isso não existisse. Cara, tá todo dia ali. Tá na nossa cara, tá na nossa frente. Não precisa ir para Massachusetts. Não precisa. Para alguém falar para nós, um guru dizer, cara, tá aqui com a gente vive isso. É o dia a dia, né? É o dia a dia. E lógico, é só procurar meia hora da tua vida sobre artigos, sobre pesquisas, sobre literaturas, que, cara... Você não consegue ler em um ano a quantidade que tem. E aí fica a reflexão. Por que ainda a gente não olha para isso como deveria ser olhado? Por que a gente ainda não lembra de quem está em casa esperando a gente? Exato. Voltar. Né? Então, segurança... Todas essas seguranças que a gente abordou segurança aqui, física, todas segurança elas. mental e emocional, segurança intelectual, elas andam juntas. O comportamento seguro. A gente vive falando em prevenção. Desde o primeiros socorros até o atendimento especializado. A nossa avó já dizia isso. Prevenir é melhor do que remediar. E, de fato, é. Se a gente consegue prevenir, claro, de novo, eu falo muitas da palavra, sem romantizar. A gente está num mundo real e as coisas acontecem, a gente vai criando mecanismos para lidar com essa situação ou situações. Mas é um assunto que dá muita conversa, dá muito podcast ainda. Mas acho que bacana. De forma bem geral, assim, a gente conseguiu debater e relembrar, né? Porque eu falo que é igual a reciclagem de CNH, né? Quando você vai fazer, você vai falar, nossa, é verdade, não existe isso. Coisa chata, tal, é chato. Gente, mas você precisa revisar, você precisa relembrar, né? Nós somos seres humanos. E aquilo que você falou, o dia a dia, ele acaba engolindo a gente, né? E então é necessário. E como você falou, nossa, deveria ter em todo plano de educação continuada e permanente deveria ser obrigatório. Toda formação. Toda e aí, formação também. Vou deixar aqui na minha fala final, a gente está indo para o término, né? Sim. A minha fala final. E de quem é a responsabilidade da segurança? É sua?
Todos têm a responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade. Tem que assumir. Não dá pra gente terceirizar isso. Não. Faz minha segurança aí. Em algum momento ele vai te ajudar, mas quando eu falo de comportamento seguro, de trabalhar dentro das normas, dos procedimentos, utilizar os EPIs, utilizar o que foi orientado e combinado desde o seu início naquela instituição, exatamente. Responsabilidade de cumprir. De cumprir. Isso daqui não funciona. Cara, tem meios para a gente discutir, melhorar, atualizá-la, né? Sim. E não, eu vou parar, eu não vou fazer, isso aí não serve para nada. Lembrando que está fazendo boicote para ele mesmo. E aí daqui a pouco acontece uma coisa, culpa de quem daí, né? Pô, também, mas cara, você não cumpriu, cara. Você não cumpriu. Né? Então, é um assunto que precisa, sim, ser bem reforçado aí. Acho que a gente conseguiu entregar isso para a galera. É isso aí. É isso. Acho que chegamos ao fim desse podcast. Acho que muito importante. De novo, né? Quem quiser seguir a gente está em todas as redes sociais, ResquadBR, @ResquadBR. Nosso site, www.resquad.com.br. Mandem mensagens pra gente, a gente está sempre ali atualizado. E entrem em contato com a gente vai ficar muito feliz. Mandem sugestões. Também se mandar crítica, pode mandar, né? Não tem problema, a gente aceita numa boa, né? É isso aí. Muito bacana. Então tá bom, gente. Muito obrigada. A gente finaliza aqui o nosso podcast. Até a próxima, pessoal.